Acabei de fazer uma cagada. O ex-ministro da Defesa de Lula quase foi preso hoje no Supremo Tribunal Federal. Aldo Rebelo enfrentou o ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento sobre a suposta trama golpista. Ao responder sobre expressão usada por Almir Garnier, foi interrompido e repreendido pelo ministro Moraes. Ao dizer que não aceitava censura, Aldo Rebelo foi ameaçado por Moraes. Se não se comportar, vai ser preso por desacato. Rebelo se recusou a continuar respondendo enquanto fosse censurado. O depoimento aconteceu a pedido da defesa do almirante Garnier, envolvido na investigação sobre o suposto golpe. E o procurador-geral Paulo Gonet também interveio para limitar a fala de Rebelo. E aí é que o pirão desandou completamente. Porque aí o procurador-geral cometeu uma gafe épica. Ele deixou vazar o áudio aberto, onde ele disse ter feito uma cagada. Isso aconteceu na oitiva do Aldo Rebelo. A gafe ocorreu após Gonet fazer uma pergunta tendenciosa se a Marinha conseguiria dar o golpe sem o Exército. Aí o advogado Demóstenes Torres, um ex-senador, interrompeu o PGR, alegando que ele não poderia fazer afirmações ou pedir opiniões. Alexandre de Moraes pediu para Gonet refazer a pergunta no momento em que o PGR disse a frase com o microfone aberto. Acabei de fazer uma cagada. Que legal, que bacana. Aldo Rebelo respondeu que a Marinha não teria condições de dar golpe sozinha por ter efetivo pequeno e equipamentos insuficientes. Agora, meus bradockers, como é que vocês viram essa gafe do procurador-geral? Uma cagada, literalmente, né? Me diga aí, Dácio Bracarense. E isso mostra que a gente está no caminho errado quando começa a fraquejar. E aqui eu quero parabenizar a equipe do Bradock pela montagem da pauta que conta uma história. Sim, se vocês olharem as notícias que a gente foi tratando aqui, uma a uma, elas contam uma história. Uma história da tragédia brasileira e do assassinato da nossa democracia. Veja que interessante. O Mauro Cid, com a sua bola de cristal, dizendo que seria preso. Todo mundo sabia que isso aconteceria, mas não só isso. Todos aqueles que estavam na Praça dos Três Poderes sabiam que as estatais dariam prejuízo, que a corrupção voltaria, que os idosos seriam roubados, que voltaria, a inflação chegaria, que a comida faltaria e que a gente veria todo tipo de absurdo. Portanto, não é lícito gerar documento que permita que esse regime diga para os americanos que estão tentando fazer alguma coisa: olha, tanto é grave que eles próprios estão mostrando, estão recuando. Eles estão recuando porque eles reconhecem que houve uma tentativa de golpe aqui. Está errado. A fraqueza atrai a agressividade. Não é fala minha, não. É do Donald Rumsfeld. A fraqueza atrai a agressividade. E o Aldo Rebelo, vejam só, criado nas escolas do comunismo, teve que ir lá para poder ensinar um pouco de hombridade e dizer que ele não aceita o assassinato da democracia em praça pública. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O mais triste e lamentável disso tudo são homens que deveriam ter sido forjados sobre o calor da luta, simplesmente entregaram a democracia brasileira para pessoas absolutamente inescrupulosas. Homens que vestem fardas, que não tiveram a coragem do Aldo Rebelo. E vou dizer mais. Diante da maldade que a gente está vendo no Brasil, nenhum ato que aconteceu em Brasília não deixa de ser justificável. Não estou dizendo que não mereçam punição, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Ainda que as pessoas tenham medo do rocambole do inferno, eu não tenho, não. Eu estou falando para vocês aqui algo que é sério. A gente tem que começar a avaliar o que está acontecendo no Brasil. A maldade, a morte do Clesão, tudo que está acontecendo no Brasil
tem uma medida imensurável, muito maior do que eventuais danos causados por aquelas pessoas que, assim como o Mauro Cid, tinham uma bola de cristal bem calibrada, meu amigo Serrão. E olha, a gente vai ver muito mais aberrações, sabe por quê? Porque a tentativa de golpe não aconteceu, esse é um teatro, e aqueles personagens não são juízes, e esse procurador que comete uma gafe nesse nível faz qualquer coisa, menos apurar os elementos desse processo de forma isenta. O que a gente tem é uma aberração executória, uma ditadura, uma tirania, e eu espero muito que países como os Estados Unidos, mas não só eles, ou os países civilizados do mundo, ajudem o povo brasileiro a se livrar dessa gente o mais rápido possível. E agora no Braddock Show, como eu tinha prometido para vocês, o comentário do nosso super craque Rodrigo Constantino sobre as doideiras dessa sexta-feira no Brasil e no mundo. Fala, Consta! Olha, hoje eu vou fazer um comentário bem breve sobre esse depoimento da testemunha Aldo Rebelo, ouvido como testemunha, que por ele ter dado uma opinião dele de que existe figura de linguagem, então as tropas estão à disposição, não quer dizer necessariamente que está pronta para um golpe, as tropas estão sempre à disposição do comandante em chefe, que é o presidente da República. Ele deu outro exemplo, né? Eu estou frito, não quer dizer que você está dentro de uma panela sendo fritado, e por aí vai. E o ministro Alexandre de Moraes não gostou disso, e disse que ele não tinha que dar opinião nenhuma e tudo, e o Aldo Rebelo virou e falou, não a censura, eu tenho direito à minha opinião sobre a língua portuguesa, sobre a interpretação. No que o ministro Alexandre de Moraes rebateu, ameaçando Aldo Rebelo de prisão por desacato à autoridade. Isso chocou muita gente, até a gente da Globo News ficou assustada, né? Porque quando você começa a alimentar um monstro, você acha que ele vai depois ficar quietinho quando ele já atacou os seus inimigos. Você ignora a natureza humana e a história, que nos ensina que esses monstros, eles são que nem um gremlin. Eles começam a pipocar e avançar sobre todos. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação. 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes. Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.